Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Nathalie da Costa e hoje eu vou falar com vocês sobre experimentação animal e métodos alternativos para o uso desses animais nas aulas da medicina veterinária. Bem, os animais, eles podem ser utilizados tanto no ensino como na experimentação e na pesquisa. No ensino, nós temos algumas formas, né, que são utilizadas esses animais. Esses animais, eles podem ser utilizados para observar processos fisiológicos e farmacológicos. Os animais, eles eram bem utilizados antigamente em aulas de farmacologia e fisiologia para estudos anatômicos, né? Aí nós temos principalmente aí o uso de cadáveres, comportamentais, para aprender habilidades clínicas como cirurgia, aí por exemplo, sondagem uretral, né? Alguma habilidade clínica que precisa de repetições, né, para se aprender, como coleta de sangue, por exemplo. Também para dissecação e vivissecção. A diferença entre as duas, principalmente, né, é porque na vivissecção o animal ele ainda está vivo. E eram técnicas bem, né, amplamente aí utilizadas na medicina veterinária, nas aulas, para ensinar aí processos fisiológicos e farmacológicos. E aí nós entramos na questão se realmente o uso desses animais é ético ou não. Bem, os animais, eles já passaram, né, por estudantes da área da saúde, seja por observacional, então ali numa consulta, por exemplo, na medicina veterinária, né, a gente observar um atendimento como estagiário, observar uma cirurgia, mas muitas vezes eles até são utilizados como material de estudo mesmo. Por exemplo, na medicina, eles utilizam porcos para aprender cirurgias. Então, os animais, eles são utilizados no ensino de várias maneiras. E realmente é necessária a utilização desses animais para fins didáticos, é o que a gente vai discutir agora. Já foi comprovado que o uso de animais, principalmente animais selvagens, podem causar impactos ambientais. Por exemplo, a utilização dos sapos em aulas de dissecação ou de vivissecção. Os sapos, eles têm grande papel ambiental de controle de alguns insetos, de alguns animais. E quando tem geralmente, né, alguma universidade, alguma escola que utiliza esses animais, tem laboratórios que criam animais, esses sapos, para esse propósito. Porém, esses animais, eles não podem ficar procriando somente entre si, porque senão vai ter muita consanguinidade. E, de vez em quando, esses laboratórios, eles pegam sapos do meio ambiente para fazer essa troca. E isso, né, já foi comprovado que pode causar um impacto ambiental da retirada desse animal, né, da vida selvagem para ser utilizado para esse meio. Além do mais, algum sapo que está no laboratório, né, vai para outro país, por exemplo, e esse sapo, às vezes, esse animal, enfim, pode acabar fugindo ali do laboratório e vira uma espécie, né, que não deveria estar naquele ambiente, causando alguns impactos ambientais também naquele local. Além do mais, nós podemos ter impactos na aprendizagem dos alunos.
A utilização de animais no ensino muitas vezes pode causar um impacto negativo no aprendizado. Isso porque o aluno ele pode acabar sentindo muita ansiedade, muita frustração por aquele procedimento está sendo realizado no animal, e o objetivo da aula, que era ensinar o aluno, não é alcançado, porque o aluno fica estressado e ele não consegue assimilar o que o professor está querendo passar na aula. Então, muitas vezes é melhor, né, tentar outros métodos de ensinar esse aluno do que fazer com que o aluno passe por esse momento estressante. Outra questão que nós devemos discutir aqui é a dessensibilização que acontece nos alunos. Então, quando repetidas vezes é realizado essa utilização dos animais sem muito cuidado, né, sem ter um carinho ali com eles, pode causar uma falta de sensibilidade dos alunos pelos animais. E já foi comprovado, né, que ah, essa falta de sensibilização pela dor do outro acontece bastante em serial killers. Então, já foi comprovado aí, né, que crianças que veem um animal sofrendo e não repetida vezes ali, pode acabar até se gerando aí, né, se tornando um serial killer. Então, é algo realmente preocupante essa dessensibilização, né, que acontece à dor do animal. Já foi aí também demonstrado, né, que pessoas que acabam fazendo essa violência contra, por exemplo, mulheres, né, no ambiente doméstico, a mulher ela acaba sendo agredida, não é só ela provavelmente que é agredida, a criança também o animal também é agredido, então, tem essa grande associação. E também eles já viram que, por exemplo, sapos que são utilizados aí em aulas para ensinar dissecação, com crianças aí, né, dependendo também com adultos, é, muitas vezes acaba encontrando esses sapos mutilados, que nem era o objetivo da aula, por causa dessa dessensibilização que pode acontecer. E o uso desses animais na experimentação, né, na pesquisa. Então, já foi aí, né, observado que experimentos baseados em modelos animais são insustentáveis, seja ele por causa do custo de se manter um laboratório, um biotério que tem esses animais, como o tempo que você precisa ter para cuidar adequadamente desses animais, também, né, gera aí conflitos, principalmente com o bem-estar desse animal. E algo bem importante é que esses estudos, muitas vezes, eles têm uma baixa capacidade preditiva e uma baixa reprodutibilidade, né, desses estudos em vivo. Então, quando a gente vai aplicar esses testes que foram realizados nos animais, nos seres humanos, dá resultados diferentes. Bem, né, existe uma clássica frase, né, que os seres humanos definitivamente não são camundongos de 70 quilos. Então, tem uma grande diferença entre as duas espécies. Então, nós precisamos, né, buscar aí modelos que sejam mais preditivos para realmente dizer, né, se aquele fármaco, né, o que está sendo testado aí, realmente vai funcionar em seres humanos. Então, geralmente, como o produto final, aí, um medicamento, diagnóstico, uma vacina, ele passa por testes pré-clínicos e para depois ir para os testes clínicos. Então, nos testes pré-clínicos,
fazem testes primeiro in vitro, depois fazem os testes nos animais, e depois eles aplicam esses testes nos seres humanos. Porém, já foi demonstrado que testes em animais, quando vão ali, né, dos testes pré-clínicos em animais para os testes clínicos, não demonstram a mesma eficácia. Então, por exemplo, testes em camundongos e cobaias têm 72% de acerto na detecção de alérgenos de contato, né, em seres humanos. Então, vejam aí, né, que 28% aí já não é tão assertivo. Bem, tendo dito isso, né, em 1959, o Russell e o Burch, eles escreveram o livro Os Princípios da Técnica Experimental Humana, né, se baseando principalmente no princípio dos 3 R's. Esses 3 R's vêm das siglas em inglês. O primeiro R é o reduction, de reduzir, então vamos diminuir a quantidade de animais que é utilizado aí na pesquisa. O refinement, que é a refinação, né, das técnicas que são utilizadas nesses animais, então vamos buscar uma melhor analgesia, vamos buscar aí um melhor bem-estar para eles, uma melhor acomodação, e o replacement, que é a substituição completa realmente dos animais por outro método alternativo. E tudo isso, né, esses 3 R's buscam o bem-estar desses animais. E o que são, então, métodos alternativos? Os métodos alternativos são qualquer método que possa ser utilizado tanto para substituir completamente o uso desses animais, como para reduzir a quantidade dos animais que antes eram utilizados, como o refinamento, né, desses animais, tanto no ensino como na pesquisa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de testes que são utilizados na experimentação, na pesquisa. O primeiro teste, eles fazem incubação de ovos, então eles usam esses ovos para avaliar a toxicidade, alguns testes, por exemplo, toxicidade ocular, toxicidade de mucosa, também para observar a angiogênese, aspectos da biologia tumoral, para avaliação dos efeitos de metais pesados, assim como a avaliação funcional do sistema cardiovascular e o efeito das drogas nesses sistemas. Aqui eu dei alguns exemplos de estudos que já utilizaram a incubação de ovos para todos esses aspectos. Enquanto que nós também, né, bem clássico, né, a utilização, por exemplo, de culturas celulares, né, e aí a gente tem a substituição completa realmente, né, dos animais. Então, em células, por exemplo, de culturas celulares de hepatócitos, eu posso aí observar, né, a farmacologia e a toxicidade de uma nova droga, como que, né, essas células iriam metabolizar esse medicamento, células cancerígenas, então posso ali, né, fazer testes, observar os fatores de mutagênese, de carcinogênese, além de testar novos fármacos. Aqui eu separei para vocês um vídeo de uma empresa, de como, né, que essa empresa de cosméticos, ela utiliza de vários métodos alternativos para não utilizar os animais. Utilizamos estratégias integradas de testes com vários métodos alternativos. Garantem a segurança e a eficácia de nossos produtos. O primeiro passo é entender a estrutura química dos ingredientes miscelados nos efeitos e ferramentas computacionais conhecidas como in situ. Em seguida, esse outro software avalia se os ingredientes podem causar efeitos como aumento de colágeno, fibras elásticas, alergia, toxicidade sistêmica. Depois é a vez de identificar como esses ingredientes se comportam
biológicos e avaliar seus benefícios ou danos aos tecidos vivos. Nesta etapa, realizamos testes em peles de córnea 3D desenvolvidas em laboratórios. Estudamos se os ingredientes podem ativar o DNA das células e muito mais. Tudo isso porque um único tipo de teste não é capaz de garantir a eficácia e segurança dos ingredientes. Mas todas essas informações podemos calcular a quantidade seguras de cada ingrediente presente nas fórmulas. Teremos o público consumidor, tipo de produto e frequência de uso. Saber como e por que os produtos são feitos é fundamental para se fazer as melhores escolhas. Então, veja, né, que são utilizados aí vários testes, né, ali vários métodos alternativos para realizar o teste de segurança desses produtos. Lembrando que a maioria, né, ali dos produtos já foram testados, né, já se conhece. Então, será que realmente a gente precisaria usar animais nesses casos? Aqui nós temos alguns exemplos de métodos alternativos do uso de animais nas aulas, no ensino, né, nas aulas práticas. Então, a gente pode utilizar ali, por exemplo, simuladores realmente, né, ali de uma reanimação cardiopulmonar. Então, nós já temos alguns simuladores que pode auxiliar o aluno a fazer, né, todas essas manobras nesses modelos. Nós também podemos aprender a partir de vídeos, né? Também tem alguns métodos alternativos, né? Que aqui, por exemplo, ela está treinando o movimento da probe ali para aprender a fazer a ecocardiografia. Nós também podemos utilizar cadáveres, né? Para estudos anatômicos, para aprender alguma cirurgia. Também a observação clínica, então fazendo estágios, observando como que é realizado. Também tem alguns modelos computacionais que a gente pode utilizar ali, por exemplo, em aulas de fisiologia, para o que simula o que acontece, né? Dependendo do que faz. Então, tem várias alternativas aos usos dos animais. E não necessariamente esses métodos eles vão acabar substituindo completamente o uso dos animais, mas eles podem ser utilizados como uma etapa anterior ao uso desses animais no ensino. Então, aqui eu separei para vocês um vídeo mostrando a similaridade de um modelo sintético de castração de macho com ali o vídeo, né, ali embaixo de um animal vivo. Então, vejam que nesses modelos, eles até tentam simular o sangramento, ali rompendo o ligamento. Aqui eles estão utilizando a técnica da ligadura, em 8 sem fio. E depois eles usam, também é possível nesse modelo, utilizar outra técnica de ligadura, aí no caso com o fio. Então vejam que legal, né? Antes de realizar esse procedimento em um animal, ter a oportunidade de primeiro treinar a habilidade com as pinças, de como realizar a ligadura em um modelo sintético. Bem, como que é a legislação brasileira em questão da utilização de animais no ensino? A primeira lei, né, que se falou aí sobre a utilização de animais no ensino foi em 1979, que estabeleceu normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais,
Então, aqui, pela primeira vez, falou que esses animais precisavam ter anestesia, né? Então, antigamente, não se fazia, né, com anestesia e não tinha uma lei regulamentando, né, esse procedimento. É, Depois, ali em 2008, surgiu a lei, né, que estabeleceu os procedimentos para o uso científico de animais e deixou aí, né, a utilização desses animais restrita a atividades de ensino no estabelecimentos de ensino técnico de nível médio, da área biomédica e os de ensino superior, além da criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, que tem aí como objetivo, né, monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam o uso de animais, tanto no ensino quanto em pesquisa, e também a criação aí das CEUAs, né, que são as comissões de ética do uso de animais. E também, né, essa lei, ela estabeleceu aí penalidades para instituições, né, se descumprir os termos dela, então pode ter multa, então foi uma lei super importante aí, né, principalmente pela criação aí das CEUAs, né, as comissões de ética do uso dos animais. Em 2016, surgiu essa Resolução Normativa 31, que reconheceu o uso, né, dos métodos alternativos validados no país, e ela reconheceu 7 métodos alternativos. Então, teve o método, por exemplo, de danos oculares ali, de sensibilização cutânea, de avaliação de toxicidade reprodutiva, avaliação de contaminação pirogênica em produtos injetáveis. Então, esses, por enquanto, são os testes, né, de experimentação, né, que foram reconhecidos no Brasil por legislação. E na normativa 38 de 2018, eles estabeleceram, né, que fica aí proibido o uso de animais em atividades didáticas, demonstrativas e observacionais que não objetivem desenvolver habilidades psicomotoras e competências dos discentes envolvidos. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês alguns modelos de ensino que foram desenvolvidos aqui no laboratório da Universidade Federal do Paraná, pelos mestrandos, doutorandos e pelos alunos de iniciação científica. Então, esse primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês é um modelo de coleta de líquor. Então, veja que a coleta de líquor, ela é um procedimento que geralmente a gente vai aprender ali na residência, né? Dificilmente na graduação a gente tem a oportunidade de aprender a coletar um líquor. Além do animal vivo, a única alternativa que nós tínhamos era aprender em cadáveres, porém tinham que ser cadáveres é, que tinha acabado de morrer, por causa da pressão intracraniana, que depois a gente não consegue realmente fazer a coleta do líquor. Então, aqui foi desenvolvido esse modelo totalmente sintético para aprendizado da coleta do líquido. Então, desde o posicionamento desse animal até onde eu vou palpar corretamente os ossos para sentir aonde fica o posicionamento correto para eu colocar a agulha e coletar esse líquor. Também foi desenvolvido outro modelo também para coleta do líquor, onde ele mostra ali para mim um sensor, né? Ele, quando eu coloco no local correto, ele acende uma luzinha verde. Porém, se eu coloco essa agulha em um local errado, né, aí ele vai acabar acendendo uma luzinha vermelha. Então, é um modelo super importante para os alunos realmente treinarem, né, antes de fazerem, né, essa habilidade clínica num paciente de verdade. Né, a gente também tem alguns modelos para aprendizado de treinar, né, coleta de sangue.
Então, vejam, né, esse modelo aqui é a coleta de sangue pela jugular. A aluna, ó, tenta, apesar da veia aparentemente estar super visível, ela tenta ali e não consegue primeiramente, aí depois ela consegue. E esse modelo é super interessante porque a gente consegue aprender a como segurar essa seringa adequadamente, puxar o sangue. Ali a gente consegue treinar, segura o garrote, tira o garrote, né? Todas as etapas até colocar esse sangue no tubo de ensaio, no tubo clínico, né, para análise desse sangue. Aqui nós também temos patinhas, né, para aprender aqui, no caso ela estava treinando a aplicar a medicação, veja que ela ia aplicar antes de puxar para ver realmente se estava na veia. Então, com esses modelos, nós conseguimos, né, rever as etapas, treinar a mão, antes de ir para o paciente de verdade. Além desse modelo da patinha, a gente também consegue treinar a colocar catéter. Aqui é um modelo que foi desenvolvido de pele sintética, então veja que aqui ele vai fazer um retalho ali, né, na pele, então ele está divulsionando essa pele, e ela é bem elástica, parece semelhante à pele normal do animal, ó, então veja que ela tem ali uma resistência, né, mas ela é elástica, e também você consegue treinar, né, aí retalhos, né, pontos de sutura, então são peles bem interessantes. Na minha época de graduação, eu não tive oportunidade de treinar dessa forma, geralmente a gente treinava em cadáveres, treinava em tecido mesmo, né, em toalha e em língua de boi que comprava no açougue, mas dessa forma a gente consegue até, por exemplo, soltar o ponto ali e treinar novamente a fazer os pontos. Aqui é um modelinho para treinar a coleta de cistocentese. Vejam que parece ser um modelinho bem bobinho, né? É um bichinho de pelúcia, mas a sensação do abdômen é bem semelhante ali, a gente segurar a bexiga, como colocar essa agulha na angulação correta, então a gente consegue ensinar isso para os alunos, né? E eles têm aí essa oportunidade de treinar a fazer a cistocentese. Bem, e como conclusão, né? Nós precisamos, né, fazer mais esforços para que realmente, né, os 3 Rs eles sejam implementados. Então, ou que a gente substitua completamente a utilização dos animais, como a gente reduza o número deles, né, em aulas, em pesquisa. Alguns métodos alternativos, eles são exclusivos, né, ou a gente realizaria neles, ou a gente realizaria num cadáver, por exemplo, para a gente treinar. Então, os métodos alternativos aí no ensino são muito bons por causa disso, e nós temos várias alternativas, né? Vejam, eu mostrei alguns, né? E ainda o laboratório tem outros métodos alternativos, como, por exemplo, tem alguns corações tridimensionais que são utilizados para ajudar o aluno a entender a anatomia tridimensional do coração, para avaliar as imagens, né, ecocardiográficas. Tem modelos de enterotomia, modelos de orquiectomia, ovário salpingo, esterectomia, modelos de palpação abdominal. Então, tem vários modelos, né, para os alunos treinarem habilidades clínicas, né, como um passo anterior, né, a realmente depois ir para o animal, e assim eles vão com menos ansiedade, mais tranquilos, para realizar depois esses procedimentos nos animais. Bem, eu gostaria de agradecer, né, pela atenção de vocês, e eu fico disposta aí, né, à retirada de qualquer dúvida que vocês tenham. Muitíssimo obrigada.